E dando continuidade às nossas aulas, hoje iniciaremos as videoaulas onde vamos falar sobre os moluscos. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais esta videoaula. E hoje nós vamos falar sobre os moluscos, tá certo? Hoje nós vamos fazer a introdução a esta matéria tão interessante. Então, sem mais enrolação, bora para nossa aula! E é o seguinte, pessoal. Denomina-se malacologia o ramo da zoologia que estuda os moluscos, que do latim significa moles, que é mole. Os moluscos são metazoários de simetria bilateral, não segmentados, triblásticos, celomados, protostômios, cujo corpo está geralmente dividido em três partes, que é a cabeça, o pé e a massa visceral, também chamada de saco visceral. Na cabeça ficam localizadas estruturas sensoriais, como os olhos, os tentáculos, etc. O pé é uma estrutura muscular com função de fixar, cavar ou locomover. A massa visceral corresponde ao conjunto de sistemas de órgãos internos do animal e, em muitas espécies, está protegida por uma concha. Mas nós temos que ter em mente que o desenvolvimento de cada uma dessas partes varia nas diferentes classes, porque daqui a pouquinho nós vamos ver que existem 5 diferentes classes. Isso mesmo, então fica comigo que eu vou te apresentar todas elas. Beleza? Vamos lá! Como podemos observar nesta imagem, o caracol de jardim, por exemplo, tem cabeça e pé bem desenvolvidos. Agora, quando nós observamos esta outra imagem, podemos observar que os mexilhões têm a cabeça extremamente reduzida, um pé relativamente pequeno e a maior parte do seu corpo é representada pelo saco visceral. A concha é uma estrutura calcária resistente que atua como esqueleto, dando sustentação ao corpo do animal. Alguns moluscos, como a lesma e o polvo, não possuem concha, ok? Quando presente, a concha pode ser externa, como ocorre nos caracóis, caramujos, mexilhões e outros, ou interna, como acontece na lula. As conchas externas podem ser formadas por uma só peça. Nós vamos chamá-las de conchas univalves, como nos caramujos e caracóis, ou por duas peças articuladas, que nós vamos chamar de conchas bivalves, como ocorre nos mexilhões e ostras. A concha é fabricada pelo manto ou prega paleal, que é uma dobra da epiderme do animal que envolve a massa visceral. Entre o manto e a concha existe um espaço denominado cavidade do manto, ou também cavidade paleal, de paredes muito vascularizadas que desempenha funções respiratórias, pois exerce a função de pulmões em moluscos terrestres, como os caracóis, como você pode observar nesta imagem. Bem, agora eu vou apresentar para vocês a diversidade de moluscos que existem. Isso mesmo, vamos lá! Os moluscos são muito diversificados em morfologia e tamanho, sendo encontrados nos mais variados ambientes. Há espécies terrestres, como os caracóis e as lesmas, e também espécies aquáticas, dulcícolas e marinhas. Algumas espécies aquáticas são encontradas fixadas em rochas,
como as ostras e os mariscos. Outras são de natação livre, como lulas e polvos, que se deslocam por jato propulsão. Existem ainda aquelas que vivem livremente no fundo, sobre a areia, como os caramujos. Nesta imagem, podemos observar a diversidade de moluscos que existem. Então, observem, pessoal, nós temos aqui diversos exemplares de moluscos. E daqui a pouquinho nós vamos falar de cada um deles, beleza? É o seguinte, os moluscos estão distribuídos em 5 classes principais, que são a primeira, a gastrópoda ou gastrópodes, que são animais marinhos, dulcícolas ou terrestres, com concha univalve, ou seja, apenas com uma peça ou sem concha, possuindo o pé achatado em forma de palmilha, que cobre toda a porção ventral da massa visceral. Podemos citar como exemplos de gastrópodes os caramujos aquáticos, os caracóis terrestres e as lesmas que não possuem concha. A segunda classe é a Pelecipoda ou bivalvia, ou Pelecípodes ou bivalves, que são animais marinhos em sua maioria, ou dulcícolas, com concha bivalve, ou seja, com 2 peças articulares, com o pé em forma de lâmina de machado e cabeça pouco desenvolvida. Eu posso citar para vocês como exemplo as ostras, os mariscos e também os mexilhões. A terceira classe é a cefalopoda ou cefalópodes, que são marinhos, alguns com concha ausente, outros com concha interna ou externa. E os pés destes animais são transformados em tentáculos ligados diretamente à sua cabeça. Como, por exemplo, podemos citar os polvos, que não possuem concha e possuem 8 tentáculos. Tanto é que são chamados de octópodes, né? Nós temos as lulas, que possuem uma concha interna e 10 tentáculos. E temos também um carinha muito interessante, que é o Nautilus, que possui uma concha externa. A quarta classe é a Anfineura ou Anfineuros, que são marinhos, possuem o corpo mole e protegido por 8 placas calcáreas sobrepostas, como se fossem telhas. Como, por exemplo, eu posso citar para vocês esse carinha aí muito interessante, o Quiton, beleza? E a quinta e última classe é a Escafopoda ou Escafópodes, que são também marinhos, possuem o corpo protegido por uma concha tubular. Olha só que interessante esse carinha. Esse carinha aí, que eu posso citar como exemplo para vocês, é o Detalhium, beleza? Bem, queridos alunos, se vocês chegaram até aqui e ainda não deixou marcada a sua presença nessa videoaula, é muito fácil, é só você descer aí e apertar o botão de like, que desta forma você vai estar marcando presença nessa aula. E se ainda não se matriculou aqui no canal, é muito simples, é só você descer aí e clicar no botão de inscrever-se, que toda semana você vai receber as notificações das continuações das aulas, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!